1850. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas ou procedimento criminal. Altera o Decreto número 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Revoga a Lei 9.034, de 3 de maio de 95 e dá outras providências. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 da Organização Criminosa. Artigo 1º. Esta lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, onde, ainda que informalmente com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Parágrafo 2º. Esta lei se aplica também, inciso 1, às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Inciso 2. As organizações terroristas entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Artigo 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Parágrafo 3º. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Parágrafo 4º. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3, inciso 1, se há a participação de criança ou adolescente. Inciso 2, se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. Inciso 3, se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior. Inciso 4, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Inciso 5, se as circunstâncias de fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Parágrafo 5. Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária, a investigação ou instrução processual. Parágrafo 6º. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos, subsequentes ao cumprimento da pena. Parágrafo 7º. Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta lei, a Corregedoria da Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Parágrafo 9.
ou condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Capítulo 2. Da investigação e dos meios de obtenção da prova. Artigo 3º. Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Inciso 1. Colaboração premiada. Inciso 2. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Inciso 3. Ação controlada. Inciso 4. Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de banco de dados públicos ou privados, e a informações eleitorais ou comerciais. Inciso 5. Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica. Inciso 6. Afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica. Inciso 7. Infiltração por policiais em atividade de investigação, na forma do artigo 11. Inciso 8. Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Parágrafo 1º. Havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser dispensada licitação para a contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinados à Polícia Judiciária para o rastreamento e obtenção de provas previstas nos incisos 2 e 5. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, fica dispensada a publicação de que trata o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666, devendo ser comunicado a órgão de controle interno da realização da contratação. Seção 1 da colaboração premiada. Artigo 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesses públicos. Artigo 3b. O recebimento da proposta para a formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé. A divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Parágrafo 1º. A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida com a devida justificativa, cientificando-se o interessado. Parágrafo 2º. Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. Parágrafo 3º. O recebimento de proposta de colaboração para análise ou o termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor. Parágrafo 4º. O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução, quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. Parágrafo 5º. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele,
pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público, com poderes específicos. Parágrafo 6º. Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. Artigo 3c. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado, com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Parágrafo 1º. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Parágrafo 2º. Em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. Parágrafo 3º. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Parágrafo 4º. Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração.